Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo José Carlos e vamos agora para o D3. Só lembrando a você que são 37 descritores, certo? Vamos aqui fazer agora o nosso D3 e é onde vai começar alguns cálculos e algumas. Você vai precisar ter algumas noções aí. Vamos começar aqui, ó. D3. Identificar a propriedade de triângulos pela comparação de medida dos seus lados e ângulos. Observe os triângulos abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? Então você tem que lembrar, o que é um triângulo equilátero? Ele vai ter os três lados iguais, certo? E, consequentemente, ele também, por definição, vai ter os três ângulos iguais. Então, ó, você observando aqui na figura, os três ângulos são iguais? Não, pois esse aqui é diferente dos outros. Questão 2. Figura 2 são iguais? Não. Questão 3, ó. Esses três ângulos são iguais. Então, o triângulo equilátero vai ser a figura 3, que é a letra C. E questão figura 4 são diferentes. Só que, além disso, ó, vamos fazer aqui uma breve revisão de algumas coisas. Note que esses dois têm os ângulos da base iguais. Então, esse triângulo é um triângulo isósceles. Note que esse aqui, ó, tem um ângulo reto. Então, esse é um triângulo retângulo. Esse aqui é o equilátero que a gente acabou de ver, não é isso? E aqui, ó, os três ângulos são diferentes. Consequentemente, os três lados são diferentes. E esse aqui é um triângulo escaleno. Certo? E também um detalhe aqui importantíssimo, que se você não se atentou, vamos rever aqui também, ó. 60 mais 60 mais 60 igual a 180. E a gente tem uma propriedade, que a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo equivale sempre a 180 graus. Mesma coisa se você somar todos os outros três aqui também vai dar 180. Então, feita essa revisãozinha básica, vamos lá para a questão número 2. Questão número 2 diz aí, ó. Observe o triângulo EFG abaixo, retângulo em F, e quer saber quanto mede o ângulo X desse triângulo. Eu falei ali que era um triângulo retângulo, mas acabei não falando. Esse ângulo reto aqui, ele mede exatamente 90 graus. Então vamos lá. Ó. Eu tenho que esse ângulo reto mede 90 graus. E uma coisa básica aqui que a gente vai rever. Ó. Este ângulo é um ângulo raso, também chamado de meia volta. E esse ângulo vale quanto? 180 graus. Então vamos observar o seguinte, ó. Se eu completar aqui, eu tenho um ângulo raso. Se eu tenho 120 graus do lado externo, para 180 falta quantos aqui na parte interna? 60 graus, que é a ideia de ângulo suplementar. Então, o suplementar de 120 é 60. Como é que você pode chegar nesse valor? Só pensando assim, ó, 180 é essa meia volta. Aqui fora, eu tenho 120, que nem está lá na figura. Aqui dentro eu tenho um valor desconhecido. 120 mais o valor desconhecido é igual a 180. Esse está positivo, passa para cá, negativo. Então, 180 menos 120 igual ao valor desconhecido, que vai ser 60. Beleza? Aqui eu fiz só para mostrar a vocês. Então, vamos apagar isso aqui. E vamos agora para o que interessa. Ele quer saber o valor desse x, ó. Só que, por definição, eu sei o quê? Que se eu somar todos os ângulos internos de um triângulo, ou seja, x mais 90 mais 60, que a gente acabou de descobrir, tudo isso tem que ser igual a 180 graus. Então, resolvendo aqui, ó, x mais, quando eu somar aqui, 90 mais 60, 150, igual a 180. Vou repetir. Esse está positivo, passa para lá, negativo. Então, x é igual a 180 menos 150. X é igual a 30 graus. Então, aqui, ó, alternativa letra A. Por que eu quis fazer esse cálculo bem detalhado? Porque no próximo, a gente vai precisar desse conceito. Dado aqui, ó.
Na figura abaixo, o valor de x é... Então, ó, vou fazer de forma mais prática, já que a gente viu passo a passo ali na outra questão. Aqui a gente tem, ó, o ângulo externo de 110. Se eu fizer o suplementar de 110, ó, essa partezinha aqui em vermelho. Eu tenho 110 graus. O suplementar é a parte que falta para 180. Então, esse ângulo vale 70 graus. Certo? Então, ó, note agora o seguinte. Sabendo os outros dois, eu posso descobrir esse aqui, ó. 70 mais 60, 130. Se a soma dos três ângulos internos é 180, para 130 falta 50 graus. Certo? Agora, ó, existe uma propriedade que este ângulo oposto pelo vértice tem o mesmo valor, que aqui vale 50 graus. E a gente vai fazer esse mesmo cálculo aqui, ó. Eu tenho aqui um ângulo de meia volta. Ó. Essa parte externa vale 95. Qual é o valor da parte externa aqui, que vai ser essa daqui, ó? O suplementar de 95. Basta você pensar ou fazer. O suplementar de 95 é igual a 180 menos 95, que vai ser 85. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 85 graus. Aí agora eu vou poder fazer o valor de x, ó. Quem é o valor de x? Vai ser x mais 50 aqui de cima, mais 85, que é esse vermelho. Tudo isso é igual ao quê? A 180 graus, que é a soma dos três ângulos internos desse triângulozinho aqui pequeno. Então vai ficar, ó, x mais... Quando eu somar aqui, vai me dar 135 igual a 180. Esse 135 está positivo, passa para lá, negativo. X é igual a 180 menos 135. O meu valor de x, ó, vai ser igual a 45 graus. Então, ó, letra A. Tem outras formas de você fazer. Se você achar outra forma mais fácil, ou tiver uma forma diferente, comenta aqui no vídeo, certo? Mas tem outras. Vamos lá agora fazer aqui a questão número 4. Observe o triângulo abaixo. Qual é o valor de x? Aí você mais uma vez vai ver aqui, ó. Talvez se você não entendeu no anterior, porque teve muitos triângulos, esse vai ser mais fácil. O ângulo externo vale 110. Qual vai ser o complementar de 110? Vai ser a parte que falta para 180, que é 70 graus. E agora, ó, quando eu somar esses três ângulos aqui, tem que me dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então vamos lá, ó, x, que é esse, mais x mais 10, mais 70 aqui, ó, igual a 180. Então, ó, dá para juntar esses dois aqui, ó. X mais x vai dar o quê? 2x. 70 mais 10, 80. Mais 80 igual a 180. E você repete. Esse 80 está positivo, passa para lá, negativo. Então, ó, 2x é igual a 180 menos 80. 2x vai ser igual a 100. Esse 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. X é igual a 100 dividido por 2. X vai ser igual a 50 graus. O gabarito aqui, ó, letra D. Vamos lá para a nossa próxima questão. Duas escadas estão encostadas em dois muros, como mostra a figura abaixo. Quanto mede os ângulos formados pela escada maior e a escada menor encostada no muro? Então vamos lá, ó. Escada maior é essa daqui, ó. Vamos analisar esse triângulo. Eu tenho aqui um ângulo reto, 90 graus. Tenho aqui mais 50 graus, ó. 90 mais 50. Nesses dois aqui da base,
nós temos um total de quê? De 140 graus. Quando eu somar com o x ali de cima, tem que dar 180. Então, qual vai ser o valor de x? De forma prática, de 140 para 180, eu tenho que o meu x é igual a 40 graus. Nesse aqui, eu vou fazer a continha só para você ver como é que seria feito, mas é a mesma ideia de lá também. Ó. Aqui eu tenho um ângulo reto, que é 90. Aí, armando a conta, ficaria, ó, aqui é x, aí eu vou ter ó, x mais 48 mais 90 igual a 180. X mais 90 mais 48, 138, igual a 180. Então, x é igual, ó, esse está positivo, passa para lá, negativo. 180 menos 138, x é igual a 42 graus. Então, aqui a resposta vai ser letra C, 40 e 42. Você poderia ter usado a mesma artimanha sem fazer os cálculos. Só pensando, 48 mais 90, 138. 138 para 180, 42. Aí fica ao seu critério a forma que você irá fazer. Bora lá para a nossa última questão desse descritor. Observe o triângulo que Sônia desenhou na lousa. De acordo com as medidas dos seus ângulos, esse triângulo é. Então, ó, você vai ter aqui o seguinte: acutângulo, equilátero, retângulo e escaleno. Então vejam só. Note que tem aqui um termo que a gente não falou lá naquela primeira revisão, acutângulo. Porque lá eu só mencionei os triângulos quando são classificados em relação à medida dos seus lados, mas também ele é classificado em relação ao ângulo. Um triângulo acutângulo é quando todos os ângulos são agudos, ou seja, menor do que 90 graus. Também temos o triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo de 90 graus. E também temos o triângulo obtusângulo, quando ele tem um ângulo maior que 90 graus. Então, ó, se esses dois ângulos são 45 graus, os ângulos da base igual, se fôssemos classificar pelos lados, ele seria o quê? Um triângulo isósceles. Mas pode ver que nem tem aqui essa alternativa, porque ele quer que você analise o seguinte, ó, 40 mais 45 dá 90, não é isso? 45 mais 45. Para 180, falta um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, todo triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. E neste caso aqui específico, ele pode ser o quê? Um triângulo retângulo e também um triângulo isósceles. Mas nem todo triângulo retângulo é isósceles. Ó. Basta você ver este exemplo. Onde eu tenho o quê? Os três lados diferentes. Eu tenho aqui um triângulo retângulo e escaleno. Um forte abraço aí a todos. Espero que você tenha entendido. Se quiser ver a resolução de alguma questão específica, comenta aí no comentário que eu faço aqui em vídeo. Até um próximo vídeo.